Marcelo Zarski e hoje eu tenho uma confissão para fazer. O Djalma é o cara que mudou meu conceito de guitarra. Depois eu falo por quê. Fala galera, eu sou o Ryan e prazer imenso estar aqui com a lenda da guitarra jazzística brasileira, Djalma Lima. Olha só. Boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia, conforme o caso. Com ligeiras modificações serve para batizados e casamentos. Eu sou Anderson Rosa, porque música é vida e estamos aí para botar o barraco abaixo. A gente está com um convidado aqui, ilustre hoje. Bom, muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Djalma Lima, eu sou guitarrista, sou professor, gosto de música instrumental, gosto de improvisação e é isso que me diverte em música. É isso aí, mais conhecido também como DJ Lima, né? DJ Lima, tem uns amigos que me chamam de DJ Lima. Então, assim, tá certo. Os mais próximos me chamam de DJ Soul. DJ Soul. Alma, né? O Djalma. Olha só. Nossa. Essa fica referência. Quando acabar, eu me lanço como DJ Soul. Cara, eu vou te chamar assim, vou até mudar teu contato no meu celular. Manda ver. Galera, a gente tá aqui para trocar uma ideia com o Djalma, é um grande músico, grande colega, amigo aí da galera de tempo já, sempre tá nos festivais aí, sempre estamos participando das aulas dele, e a gente vai bater um papo aí sobre música, vida, vivências, e ainda mais nesse período de quarentena aí que a gente tá vivendo, né? Mais ele ainda, né? Depois da nossa vinheta aí. Minha frase ali, que você foi o cara que mudou meu conceito de guitarra, cara. Mas foi o seguinte, cara, a primeira vez que eu fui no festival de música de Ourinhos, há um tempão atrás, cara, foi eu e o João Paulo, João Paulo da guitarra daqui também de Campo Mourão, hoje ele tá em Curitiba, e a gente foi junto, louco, cara, daqui de Campo Mourão até lá, fazer o festival, e eu nem sabia quem que ia dar aula de guitarra, eu me inscrevi, eu não te conhecia, cara. Pra mim, eu lembro que pra mim, John Coltrane era guitarrista. É verdade, eu fui perdi tudo, cara. Aí cheguei lá, caí na tua turma, tava o Fernando Correia naquele ano também dando violão. Putz, eu lembro, pra caramba. E aí, porra, cara, eu não lembro que ano que foi, cara, mas chegou eu e o João lá, a gente chegou lá e começou a assistir a aula. Eu falei, no primeiro dia, chegamos no alojamento, eu conheci uma galera, eu falei, cara, esse cara é muito foda, cara, esse cara é o que eu tô... Aí eu lembro que acabou a semana, cara, eu falei, esse cara mudou a minha visão de guitarra. Naquele ano, mano, eu tinha uma Strato, tenho ainda até hoje uma Strato da Fender lá, que é minha queridinha, até hoje eu uso ela, mas naquele ano eu peguei, comprei uma guitarra gorda, falei, vou aprender a tocar esse cara. Aí eu não parei mais, cara. Cara, foi em 2000 e alguma coisa, cara, é muito tempo. Cara. Foi por isso que eu tô falando, só pra contextualizar, você mudou meu conceito, cara, assim, desde então eu comecei a escutar as coisas, descobri que o John Coltrane tocava saxofone, e por aí foi, cara. Cara, mas ó, só pra jogar na roda, assim, tipo, fala um pouco quem é você, cara, do teu trampo. Eu sei que é muito difícil resumir, né, quem eu sou em poucas palavras, mas fala aí do teu trabalho pra galera que vai ouvir o podcast, né? A gente te conhece já, conhece o teu trabalho, mas muita gente não te conhece. Fala quem é o Djalma, né? Qual que é aí, cara? Se abre aí com a galera. Bicho. Já que você falou que é à vontade, ia falar de boteco, você Sim, falou que ano aí você não sabia... né? Você não sabia qual era o instrumento que o John Coltrane tocava, né? Provavelmente você já tinha ouvido o nome, mas não fazia ideia, né? Exato. Cara, eu lembro que eu tinha, 14 ou 15 anos de idade, assim, eu tava tendo aula de guitarra com meu professor, e meu professor virou pra mim e falou assim, bicho, na época tinha o Free Jazz Festival, né? Que depois virou outra marca.
E daí o meu professor virou e falou assim, bicho, vem o John Scofield no Free Jazz Festival. E assim, é muito longe do passado, o Scofield tava meio... Então, até que tudo bem você não saber quem era o John Scofield, né? Sim. A menor ideia, né? E daí o meu professor virou e falou assim, ele foi guitarrista do Miles Davis. E daí quando o meu professor falou isso, eu falei, bom, então esse Miles Davis que eu já ouvi falar não é guitarrista. Porque esse John foi guitarrista do Miles Davis, o Miles não é guitarrista. Então assim, a gente passa pelo mesmo caminho, né? E vai descobrindo as coisas e tal. Não sei, falar da minha carreira, bicho. Eu fico meio... Falar o quê, né? O que é carreira, né, no Brasil? Assim, bom, teve um momento da minha vida que eu me interessei demais por música instrumental e comecei a conviver com as pessoas. Tive sorte assim, de conseguir me aproximar de muita gente aqui de São Paulo que já vinha fazendo isso, né? Eu estava começando a estudar. E daí eu comecei a ir aos lugares onde isso já estava acontecendo, devagar comecei a dar canja, e um pessoal mais experiente começou, né, a dar uma canja. Às vezes eu chegava, os caras falavam, o menino tá aí, deixa ele dar uma canja. Daí alguém mais velho falava, não, deixa mais tarde, aí que o bar vai estar mais vazio, né? Então, assim, eu fui devagarinho me envolvendo com essa turma da música instrumental, e por lá fiquei, né? Até hoje, tem algumas pessoas novas, né, que a gente convive, que a gente toca, mas tem muita gente desse passado aí que é meu parceiro assim, até hoje, né? O Cuca, por exemplo, né? O Cuca talvez seja um dos meus parceiros mais antigos, né? Nesse aspecto aí. Logo depois o Bob, assim, de muito tempo tocando junto, o Bigoto, o Gustavo. A turma com quem eu mais convivo, assim, né? Mas no meio eu tive a chance assim também de tocar com pessoas que naquele momento eu nem estava tão próximo assim, eu acabei caindo lá, né? Tipo o Bocato, né? Trombonista, a Leia Freire e tal. A Leia foi meio Fia Bocato, assim. Então eu fui tocando com outras pessoas também, né? E de modo que, né? Eu posso dizer assim que eu toquei, não vou falar que eu toquei com todo mundo, que não seria verdade isso, mas eu toquei com muita gente, assim, aqui de São Paulo, principalmente, né? Algumas pessoas também de outros estados e tal, mas em São Paulo, assim, eu tive essa sorte, assim, de poder experimentar, tocar com muita gente diferente, assim, né? E sacar, né? Como quando você tá tocando com o Bocato, né? Ele, como líder, ele pensa de uma forma, você vai tocar com a Leia, ela comanda a coisa né, de uma outra forma, o Bob tem um outro jeito e assim por diante. O Bob dentro da Soundscape Big Band é uma outra forma de trabalhar e tal. Então isso aí vai te dando experiência, né? Você vai e você vai sacando que o melhor a se fazer é aprender a trabalhar com todo mundo, tanto a conviver, né? Que às vezes o convívio também pode ser um problema, né? Mas a sacar o som, né, da pessoa, assim, né? Obviamente que o Bob, baterista americano e tal, tem um som, né, uma proposta de som que é diferente do som da Leia, por exemplo. Apesar de ambos se encontrarem no negócio da improvisação e tal. Mas se aprender como é que eu me porto em todos esses lugares, e eu não preciso nem falar aquela frase sem deixar de ser eu mesmo, sabe aquela coisa? Porque você é o que você é, né? Você só tá assim, vai jantar com o presidente? Não, jantar com o presidente não. Melhor não. Não, mas né, você vai jantar de gala, você vai com uma roupa. Sim. É só isso. Só se portar de um jeito diferente, talvez. Viu? Mas é basicamente isso, né? Mas só concluindo, e nesse meio do caminho, eu acabei ficando meio por trabalhar em algumas escolas famosas aqui de São Paulo. Eu, né, também tive essa sorte, esse privilégio, sei lá como dizer, mas eu trabalhei no Souza Lima, né, que hoje virou faculdade, né, já é uma instituição, né, tradicional e tal. Eu trabalhei no MT bastante tempo, porque na época era um boom, né, hoje o MT, infelizmente, né, coisas do Brasil, né, não está na área.
Mas foi um lugar que me deu uma exposição legal como professor e tal. E daí, então, paralelo esse negócio da docência, né? Daí devagarinho nos festivais, mais tarde o negócio da faculdade e tal. Então, basicamente, eu sou um cara que gosta de tocar música instrumental, dou aula como sustento, mas aprendi a gostar de dar aula também, né? É um negócio que eu curto fazer, porque na maioria dos casos as pessoas são legais. Na maioria deles. Deixa eu perguntar aí, é uma curiosidade minha. Por favor. O Djalma Lima aí, de começo de carreira, já tocou em banda de baile, dupla sertaneja, coisa nesse sentido? Olha, boa pergunta. Vamos lá. Não, eu nunca toquei em banda de baile de fato. Eu tinha... Eu tava com 17 para 18 anos, eu comecei a tocar nos botecos do famoso bairro de Pinheiros aqui, que na época não tinha muito papo da Vila Madalena, né? Que hoje é. Mas Pinheiros, que é aquela mesma região lá, tinha muito boteco. Eu tinha me formado no colegial, comecei a tocar num bar lá, né? Eu comecei a procurar emprego, né? Porque meu pai estava bravo comigo porque eu não ia fazer faculdade. E daí eu queria falar, não, eu tô tocando aí e tal, né? E daí eu arranjei um bar. Então essa primeira experiência, assim, era um boteco que a gente tocava de trio, assim, bateria, guitarra, contrabaixo, o contrabaixista também cantor, um amigo meu de longa data, ainda músico também, até hoje. E a gente tocava bossa nova, rock nacional e uma coisa ou outra, assim, tipo Sting, que ele sabia cantar e tal. Mas a gente tocava basicamente lá umas 5 bossa nova que a gente sabia tocar, um monte de coisa de rockinho nacional, assim. No meio a gente tocava alguma coisa de música instrumental lá, mas bem, deixa pra lá. E daí foi meu início na night, digamos assim, né? E daí a gente começou a tocar em alguns bares da Rua dos Pinheiros, que é uma rua, até hoje, uma rua cheia de bares. Né? A gente começou a terça-feira toca num, sexta toca no outro e tal. Daí nessa uma cantora descobriu a gente, os meninos lá, que tocavam um pouco de rock, um pouco de bossa nova, um pouco de sei lá o quê. A gente começou a acompanhar essa cantora, uma mulher chamada Maria da Paixão. Deve ter várias Marias da Paixão, eu não sei onde anda a Maria da Paixão hoje. Mas daí foi uma experiência também no negócio mais MPB, outras coisas que ela gostava, tal, assim, abriu um pouquinho pra gente. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo isso aí, pintou um convite para tocar numa banda aqui de São Paulo, que foi uma banda famosa lá na passagem dos anos 80 para os anos 90. Eu já peguei os anos 90, ela meio que dançando, mas as famosas bandas cover que pintaram, né? E ela chamava SOS Cover e a gente tocava tudo que era rock. Era o início da MTV, mais ou menos, tinha aqueles programas Top 20 MTV. Era mais ou menos o que guiava o repertório dessa banda. E era uma banda que pra mim foi legal, que eu comecei a viajar. Vai ter, final de semana a gente vai tocar sexta e sábado em Santos. Falava, pô, que legal. A gente vai pra Bauru, a gente vai pra não sei aonde, né? E eu tava com 18, 19 anos, né? Então eu comecei, pra mim foi o máximo, assim, né? Daí, assim, muita banda de rock e um pouquinho de MPB, assim, que eu aprendia de curioso, assim, tinha um professor que me passava algumas coisas e tal. Daí em 94, eu tava com 20 anos praticamente, assim, daí eu fui estudar fora, fiquei um ano fora. E foi que é a época do dólar para um, né, bons tempos e tal. E daí foi nesse um ano fora, assim, que eu voltei com a chavinha do jazz, da música instrumental, né? Isso já tem 25 anos, né? Eu voltei em 95. Mas a minha experiência, digamos assim, foi com um botequinho na noite em São Paulo, tocando MPB, rock nacional, que era um negócio bombado na época, né? Tipo, Paralamas, sei lá o que, né? E música sertaneja, pra dizer que eu nunca fiz. Eu gravei um disco de música sertaneja, vejam só, com um amigo meu, meio produtor. Era uma dupla super pequena, ele me ofereceu um dinheiro super ruim. Eu falei pra ele, eu topo se eu puder fazer tudo em um dia. Daí ele falou, fechado.
Eu cheguei tipo 10 da manhã no estúdio, fui embora meia-noite e gravei tudo. E muitos anos atrás, sei lá, mais de 20, fim dos anos 90. Viu, Depois, Djalma? esse mesmo produtor, eu acompanhei uma dupla lá, fiz um show, né, tentando se lançar lá no Bernardo. Essa é a minha experiência. Perdão. Viu, Djalma, deixa eu te fazer uma pergunta, porque aqui você já falou bastante, assim, né, a gente perguntou dessa coisa da banda de baile e tal, né? Mas você já falou cedo aí que começou meio com bossa nova, jazz, e isso no geral é uma coisa mais sofisticada, né? Para não dizer coisa de velho, mas no geral é uma coisa mais sofisticada, assim, que não é tão no gosto comum das pessoas, né? Então, como é que isso acendeu para você? O que que te pegou nessa linha de música, no instrumental? O que te fisgou? Tá. Ó, eu lembro que eu era bem moleque, né? Tava lá, assim, tocando primeiras musiquinhas mesmo, assim, de guitarra, né? 3 acordes, coisa assim, tal. E um amigo do meu pai foi em casa e ele tocava amador, né? Tocava violão, tocava um monte de coisa de bossa nova no violão. E ele pegou a minha guitarra e começou a tocar um monte de bossa nova e cantar. E eu fiquei impressionadíssimo com os acordes, assim, né? Porque eu era um cara que tinha acabado de conseguir tocar lá aqueles 3 acordes do Legião, sabe? Uma coisa assim. Né? Eu tava nesse momento, né? E ele tocou aquelas coisas pra mim que eu olhei e falei, impossível tocar assim, né? Então, daí passados alguns anos, eu já tava tocando uns rock melhor, com a mão um pouquinho mais solta, sabendo umas escalinhas e tal. Eu lembro que eu fui ver o Faísca tocar. Eu tinha 16 anos, mais ou menos, 15 para 16 anos. E daí o Faísca Fusion, assim, trio, né, tocando. O Faísca era mais Fusion, menos blues. Ele foi ficando mais bluesman, se não estou enganado. Mas ele teve um momento bem Fusion, assim, dos discos dele, vinil ainda, né, o primeiro disco dele, tá? E daí ele tocando Fusion, tá? A primeira vez que eu vi Faísca na minha vida, eu totalmente, assim, impressionado. E daí ele para, assim, no meio, chama o baterista, fala, vem tocar uma de guitarra comigo. Era o Sandrinho Reich, que tinha, se eu tinha 15, 16, ele tinha 16, 17, uma coisa assim. E daí eles tocaram Wave, de 2 guitarras, assim. E eu achei a coisa mais linda do mundo, assim, mas tinha uma coisa também do instrumento, sabe? Eu tava vendo um cara fazendo instrumento, uma coisa que pra mim, pô, eu também toco guitarra, o que é isso aí? Eu preciso aprender isso aí. Tinha um negócio do tesão, do fetiche do instrumento, né? E também, assim, ligado ao... Talvez o Faísca esse dia, assim, sabe? Foi muito inteligente. O cara tocando lá os Fusion e pá, legal. Maior energia, de repente, para Wave, de guitarra, assim, sabe? Foi um momento, assim, né? Bonito pra caramba, assim. Não sei, me pegou. Eu lembro esses episódios, assim, e daí eu fui ter aula de guitarra com o meu professor e falei, fui ver o Faísca, ele tocou uma música lá chamada Wave, eu achei legal, mas se você achar que é muito difícil, a gente pode deixar para outro momento. E daí meu professor foi muito massa, ele falou, não, o momento é quando acende essa luz aí, quando você se interessa. Vamos aí, você vai apanhar um pouco, mas vamos aí. Mas tinha esse negócio do instrumento, né? Puta, eu queria, o que é esse acorde aí que os caras fazem assim, né? É o maior que você acha maior. Pô, mas eu só sei quando é que é. Eu queria entender o que era. Então, teve esses episódios. Daí tem um episódio também marcante, assim, também meio concluindo, mas que eu sempre cito, acho que a maioria das vezes eu cito. Daí eu fui estudar fora, numa escola de guitarra e tal, que tinha tudo, tinha rock, tinha jazz, tinha blues, sei lá o quê. E eu ficava meio perdidão, indo em tudo quanto é aula, assim. E via um cara tocando rock bem pra caramba, curtia por causa do negócio do instrumento, pô, esse cara toca o instrumento bem, né? E via um cara de jazz, eu também, né? Mas aí teve um professor, assim, que eu fui assistir tocar ao vivo, que é o Steve Cardenas, assim, logo no começo do curso, um amigo meu falou, a gente precisa ver esse cara ao vivo é demais, você precisa ver e tal. E daí eu fui, e daí esse dia mudou minha vida, assim, foi um negócio, assim, que o cara tocando, assim, foi o dia que foi o chamado, assim. Foi o dia que eu falei, nossa, eu vou ficar tentando tocar jazz pro resto da minha vida, né?
porque assim, pegou, sabe? Pegou mesmo, assim, sabe? Quando escorre lágrimas no meio do bar, assim, você tá lá vendo quando... né? E daí foi esse negócio, né? E é legal que você tá jovem, né? Eu tava daí com 20 anos, né? Daí você tá tudo passional, assim, daí eu fui, né? Vamos aí. Mal sabia onde eu ia parar, né? E você não vai contar quem é o cara. Não, eu falei, o Steve Steve Cardenas, Cardenas, né? Steve Cardenas. Ele toca até hoje. Ele toca com o Ben Allison, né? O baixista, né? Sim. Pô, eu vi. Então, eu fui escutar esse cara porque você falou uma vez dele no festival. Aí eu falei, pô, preciso escutar esse cara aí. Os caras foi anotando, né? E não tinha, na época que eu fui atrás, não tinha muito acesso de YouTube, essas coisas assim, igual tem hoje, né? Então eu demorei para achar umas coisas dele e achei pelo Ben Allison, né, o baixista. Só que daí, exatamente o que você falou, tipo, quando eu vi ele tocar, eu já tava meio que conhecendo algumas coisas do jazz e tal, assim, e daí eu vi, ele toca de um jeito muito, muito diferente, cara. Ele usa distorção nas músicas, ele toca... Nossa, é muito louco, cara. Eu gostei pra caramba. Isso me chamou a atenção pra caramba, cara. Não, ele tem muita história, né? Quando eu tô com 46 anos, né? Eu tava com 20, né? A gente tem 15 anos de diferença, né? Então ele agora fez 60 e tal. Então ele tinha 35, né? Bom, tem muita estrada, né? Sim. E quando eu vi um cara de 35 anos, puta, cheio de energia, tocando. E ele é de Kansas City, né? Kansas City é a mesma cidade do Charlie Parker, é a cidade do Pat Metheny. Né? Sim, sim. E ele era amigo do Pat, né? Ele é mais jovem que o Pat um pouco, assim. Daí de Kansas City, ele foi para São Francisco, né? Que é uma cidade, né? A gente fala, tá, mas não é uma cidade exatamente grande, né? Na Califórnia. Daí passou alguns anos em São Francisco, daí ele foi para Los Angeles, que é uma cidade grande pra caramba, que foi onde eu conheci ele. E na mesma semana que eu voltei pro Brasil, ele já vinha falando isso há muito tempo, estava se programando e tal. Ele foi embora para Nova York. Ele falou, vou embora para Nova York. Ele vinha, sabe, meio que se testando, assim, né? E daí ele tomou essa decisão, foi para Nova York e foi a melhor coisa que ele fez. Ele tocou com todo mundo, ele é um guitarrista top em Nova York, assim, toca no grupo do John Patitucci, né? Sim. Tocou nos últimos 15 anos do Paul Motion, ele era o guitarrista. Charlie Hayden, nossa, Carla Bley, Steve Swallow, só... Tem a história do Falcão, né? Que daí massa. Essa história é legal de jogar na roda. E tem o lance que você saiu lá e conheceu uns caras tocando no boteco. Era o Marcus Strickland que tava lá no boteco? A história é a seguinte, deixa eu ver se eu não erro a conta. Bom, carnaval geralmente em fevereiro, né? Então eu acho que era tipo final de janeiro de 2002. Eu lembro que eu tô indo tocar uma segunda-feira. Eu tava indo tocar na Soundscape. A gente tocava toda segunda-feira lá no Blame Blame. Daí toca meu celular, eu no carro, assim, alô, nem tinha Viva Voz esse celular da época, isso né, 2002, né? Alô, é o Djalma? Sim. Pô, tudo bom, Djalma? Você tem visto para os Estados Unidos? Eu falei, hã? Eu falei, quem tá falando? Ela falou assim, não, a moça, eu sou produtora do Falcão. Você tem visto para os Estados Unidos? Desesperada, né? Eu falei, eu tenho, o meu visto está válido, né? Eu tinha voltado, sei lá, tinha ganhado 5 anos antes, sei lá. Daí ela falou, eu falei, que Falcão? Ela falou, eu sou produtora do Falcão, sabe o Falcão, do Girassol, do Black People Car, tal, cantor, cearense e tal. Eu sei. Ela falou, era logo após o carnaval, não sei exatamente a data, era acabando o carnaval, eu viajava, né? Ele falou, ele tem 4 shows em Nova York, na verdade, não, 2 shows numa cidade próxima a Boston e 2 shows em New York, não sei pronunciar direito, né? Que é aquela cidade
subúrbio de Nova York, né? Pertinho de Nova York. E a gente precisa de um guitarrista, na verdade, para tocar violão, né? Para bater violão, né? Aquela onda meio batidão e tal. E o guitarrista, violonista do Falcão, não conseguiu visto porque tinha rolado o atentado das Torres Gêmeas de 2001, de setembro, lá, né? E tava muito difícil conseguir visto, o cara nunca tinha viajado para os Estados Unidos, então o visto não saiu, não sei o quê. A mulher procurando um guitarrista, não interessa se toca, não toca, tem visto, né? Falei, eu tenho. E daí o show era eu e o Falcão, violão, não sei o quê. Eu falei, vai ter ensaio? Alguma coisa? Ele falou, não, são só vocês dois, passa aqui no meu escritório, no Tatuapé, eu vou te dar os discos, você dá uma olhada aí, dá uma cifrada, vocês vão se conhecer no aeroporto, daí durante o voo a gente vai trocando uma ideia, a gente vai ficar numa casa lá, todo mundo junto, dá pra dar uma passadinha nas músicas lá, e boa, né? Eu falei, beleza, vamos nessa, né? E daí foi mais ou menos isso, a gente foi, bom, eu conheci o Falcão no aeroporto, cara sensacional, assim, o cara quieto, não sei se vocês acompanham o Falcão no Instagram, eu acompanho. É bom pra caramba, bicho. É sensacional, cara, bicho. Mas daí eu conheço esse cara quieto, assim, um cara gigante, né, bicho? 2 metros de altura, magrão, assim. Simplão, né? Calça jeans, camiseta L, peninho, assim. As pessoas reconhecem ele porque acham que olham pra ele porque ele é muito grande, ele é muito alto. Daí você olha aquele pirulão e daí você vai reconhecendo. Ah, o Falcão, daí os caras ficam, né? Mas ele é discreto, assim, quieto, não conta piada de graça. E é um cara extremamente inteligente, né? Arquiteto e tal. Aqueles cearenses que sabem tudo do Brasil, sabe? Manja tudo, de música brasileira, de literatura brasileira, de não sei o quê. Puta cara legal, bicho. Puta cara interessante. Então, já teve essa experiência com ele que foi fantástica, assim, né? E daí o que aconteceu? A gente tocou 2 dias nessa cidade em Boston e a gente ia tocar, ia esperar uma semana para tocar em Newark, né? E daí eu perguntei, eu falei, o que vai acontecer nessa uma semana entre um show e o outro? E eles falaram, a gente vai ficar aqui nessa cidade. Eu nem lembro o nome da cidade, perto de Boston. Eu falei, puta, bicho, não, vamos ficar lá em Newark, do lado de Nova York, esperando, né? E eles, não, a gente vai ficar aqui. Daí eu liguei pro Steve. Falei, Steve, eu tô aqui, não sei o quê, né, expliquei a situação, ele falou, vem aqui pra casa, passa a semana aqui. E daí eu fui, né, pra Nova York, passei a semana na casa do Steve, dei um puta rolê legal em Nova York, não sei o quê, né, então fui. Primeiro fui no Village Vanguard, assisti a Big Band, né, ai caramba. Do trio, né, dos irmãos Elvin Jones. Do Marsalis? Não, tô confundindo. Elvin Jones, Hank Jones. Eu não lembro o nome do gênio da Big Band. Putz, grila, bicho. Não, daqui a pouco eu lembro, não vou esquecer. Vou dar um Google aqui. Mas fui assistir a Big Band no Village Vanguard, né? Daí, falando, né, a Big Band do irmão Jones, eu fui assistir o Hank Jones, que é o irmão pianista, irmão do Elvin Jones, irmão do Davi. Daí fui assistir o Hank Jones do Burna, pô, legal pra caramba. Ted Jones, obrigado. Isso. Exatamente, né? E daí a grana vai acabando, né? Porque é caro pra caramba, né? E o nosso dinheiro, o dólar, aquela coisa, né? E daí eu falei, preciso ir. E daí eu tinha mais uma noite, 1 ou 2 noites, antes de precisar voltar pra New York fazer os shows com o Falcão, né? E daí me falaram, vai pro Zinc Bar. O Zinc Bar é bar. Hoje o Zinc é um bar maior, né? Porque ele era um bar menor. Vai lá, que sempre o pessoal local tocando, o som é bom, é barato, vai lá. Daí eu fui pro Zinc Bar, cheguei na porta do Zinc Bar, tinha uma luzinha assim com o nome do fulano de tal quarteto, né? Quartet. Daí eu não sabia direito quem era, entrei, né? Porque era muito barato, comparado com o que eu tava pagando. Acho que eu tava pagando tipo 20 a 30 dólares pra entrar nos lugares e tal. Lá era 5 dólares, mas tinha que beber, né? Tinha um consumo e tal. E daí era o Marcus Strickland Quartet, o cara tava com 24 anos de idade, sei lá, 25 anos de idade, assim.
Puta, impressionante. Muito impressionante, assim. Sei lá, deve ser tipo um gringo caindo no meio da bateria da... Quem que é a melhor bateria? É a Portela? É a Beija-Flor? Sei lá. Sabe? É um negócio bem chocante, assim. Ele toca com o irmão dele, né? Tem o TJ, acho. Uma coisa assim, né? Mas essa é a história, né? Eu fui pra Nova York uma vez na vida. Os caras falam, né? Quem gosta de jazz tem que ir pra Nova York pelo menos uma vez na vida. Eu fui pra Nova York uma vez na vida graças ao Falcão. Boa. Essa história é massa, cara. Pô, bicho. Eu não esqueço, você contou isso num festival, acho, cara. Eu falei, puta, essa história é muito boa. Diga aí, eu fui ouvir o Falcão. Vou seguir, né? cara. É a dica que eu deixo, é bom. Eu fui ouvir o Marcos Strickland por causa dessa história aí. Você falou, falei, vou ouvir esse cara aí, cara. Porra, foda demais. Eu não sabia, né, que eu tava ouvindo um cara que ia... Ele tem um disco que é ele, um batera, eu não lembro quem que é o batera. Não, o irmão dele é batera, né? Se não me engano, mas não é o irmão dele. É ele, um batera e um baixista, só. Tá. Caraca, mano. Que regaço, cara. Não tem instrumento de harmonia, é os três. Ele bota uns efeitos, uns sax, é loucura. Não, ele dá pesado, né? Foda. Tem muito som lá, mas imagina, bicho, lá tá uma tristeza. Bom, aqui também, né? Mas sim. Eu acompanho os músicos, né, de Nova York, de Instagram, né? Todo mundo em casa, mano. Todo mundo postando lá videozinhos, estudando. Imagina. Ô, João, já que você tocou nesse assunto aí, cara, como tá sendo assim, cara? Eu sei que você é um cara que além de estar tocando sempre, tem as aulas, né? Você trabalha na faculdade lá, né? Tem suas aulas particulares também. Como que tá sendo, cara, esse período, assim? A faculdade continua, aula online, tocar, obviamente, não tá rolando, né? Como que tá sendo isso, cara? Bicho, a faculdade continua, né? A aula remota. As faculdades, aí, os particulares, de modo geral, estão tendo problema que tem aluno querendo trancar, né? Então, mas, no princípio, as faculdades continuam. Aqui em casa, eu perdi alguns alunos, assim, mas, na verdade, perdi mais da metade, assim. Mas, na verdade, a turma que tem aula comigo, eu estava dando poucas aulas em casa, não estava dando muitas aulas em casa. E a turma que estava aqui é uma galera que já tem aula comigo há bastante tempo, sabe? Já é aquela coisa que já virou um convívio, já é amigo e tal. Então, nesse momento, assim, alguns deles vêm aqui só para dar um refresh, né? Então, assim, também não tinha muito porquê, assim, nesse momento, assim. Então, alguns deles estão... vamos fazer uma aula por mês e tal. Então eu perdi alguns alunos aqui em casa, assim. Tô me virando aí nesse negócio do digital, né? Tô com um curso lá no Hotmart, outro curso que me ajudou aí via Telegram, não sei o quê. Então tô me virando, tô aprendendo um pouco disso aí, tá ajudando, né? A coisa que salvou o ano mesmo foi que na passagem de 2014 para 2015, minha esposa engravidou, em 2015 meu filho nasceu e desde então minha esposa não trabalhava e cuidava do meu filho. E esse ano ela começou a trabalhar, ela é professora também, que legal. de biologia e tal. Ela começou a trabalhar em fevereiro, veio a pandemia, então o meu ponto é assim, ela ajuda, porque agora ela compõe, né, a grana. Então, assim, nesse aspecto é isso, né? Vivendo essa vida de quem tem um cara de 5 anos dentro de casa, né? 4 anos e meio para 5, quer dizer, vai fazer 5 em agosto, no mesmo dia que o Charlie Parker, né? Mas é isso, é meio... Putz, bicho, eu tô me... Assim, o que me preenche, né? Eu tenho que trabalhar, tenho que dar minhas aulas, sempre estou produzindo esse materialzinho digital aí que está ajudando. Eu tenho que revezar com a minha esposa esse negócio, eu não sei se alguém é pai aqui, mas esse negócio de tocar. Anderson.
Então, você imagina teu filho em casa, né? Sem poder encontrar os amigos, não sei o quê, tarará, tarará, nessa idade aí. Então isso é um negócio que me ocupa pra caramba, né? Mas ao mesmo tempo tentar não enlouquecer e produzir, né? Eu acho que nesse momento, quem não enlouquecer e conseguir produzir ainda, né, um pouco, né, vai sair vencedor aí, né? Porque dá vontade de parar de produzir, de ficar louco, xingar todo mundo, né? Mas isso, né? Tô tentando cuidar das coisas aqui em casa, tô tentando produzir, levar minha vida e tal. Agora, a saudade de tocar e dos brothers, né? Porque tem alguns brothers que são muito, assim, né? Tipo, Migoto. A turma do Unknown é muito do coração pra mim, né? O Bob é outro que é total do coração pra mim. Então, assim, ficar sem tocar, sem ver, né? Vendo a situação de quem tá, né, numa idade mais avançada, tipo o Bob, né? O Bob já é um grupo mais arriscado, né? Não quero colocar ele grupo de risco, né? Mas conversando com ele, né? Ele tá lá falando, né? Eu tô esperando o trem passar, né, bicho? Mas ainda bem que ele é um puta cara inteligente pra caramba, tá lá também produzindo, se virando, fazendo as coisas dele, né? Mas né, uma situação muito interrogação, né? Você fica lá. Eu posso fazer duas perguntas para você? Então, até mais. Joia. A primeira é assim. Como eu acho que, no geral, a vida de artista, no mundo inteiro, é a luta contra a adversidade, né? Porque, a menos que você tivesse um mecenas, todo e qualquer artista dependia de dar murro em ponta de faca, né? Eu acho que essa é mais uma faca para socar aí, né? E muitas coisas boas vieram da adversidade, inclusive o próprio blues, né, que acaba sendo uma raiz do jazz, né? Ele vem do sofrimento, né? Sim. Então você enxerga esse momento como um momento produtivo. E segundo, né, você acha que num retorno vai mudar muito a forma de se apresentar ou onde se apresentar, pelo menos aí em São Paulo ou aqui no Brasil como um todo? Tá. Ó, se eu acho que o momento é produtivo, eu não consigo usar esse termo, assim. Eu posso dizer assim que a gente está aprendendo um monte de coisa, né? Um momento onde a gente está aprendendo coisas novas, né? Mas produtivo eu não consigo visualizar assim dessa forma ainda, né? Quanto às apresentações, né, que no futuro próximo tá meio banido, né? A gente tem a possibilidade de num futuro mais ou menos próximo, né, tocar em locais abertos, um parque onde as pessoas possam também se sentar distantes umas das outras, né? Mas isso requer uma estrutura que para nossa turma geralmente nunca existiu, né? E daí no momento de crise e tal, não sei o quê. Então, por exemplo, vocês têm muito contato com o Michel, né? O Michel cria esse tipo de lugares, né? Como posso dizer, de ocasiões, né? Então isso é interessante, né? E num momento como esse, por exemplo, o Sagrada Música, né? Que ele tem há muito tempo lá, é um negócio que talvez funcione, né? Que é num local aberto e tal. Mas é que eu acho que isso, de alguma forma, assim, a turma da música instrumental, especificamente, já tem um espaço muito limitado. Os espaços que a gente tem para tocar são limitados. A gente cria, é isso que eu quero dizer com o termo de criar uma estrutura, né? Então, a gente se limitar agora a espaços abertos, onde não sei o que, onde possa isso, possa aquilo,
eu acho ótimo, é o que a gente vai ter, talvez por um tempo, mas não deixa de ser triste, né? Difícil, né? E assim, é uma diversidade, né? Com certeza, mas acho que o que mais pega é a falta de conhecimento que a gente tem, né? De como isso vai desenrolar, né? Eu vejo o pessoal de casa noturna, amigo nosso, assim, numa situação desesperadora, né? Não sei, vou falar um número qualquer aqui, mas 90% das pessoas que têm casa noturna é alugado, né? Ninguém tem o próprio imóvel, por exemplo. E daí aqueles, né, em São Paulo, o cara tem um super imóvel num bairro super legal, porque senão ele não tem público, e de repente ele vê o negócio dele fechado esperando supostamente uma vacina, né? Que a gente sabe bem que é. Vamos torcer aí, né? A vacina da AIDS não encontraram até agora, né? É um vírus também, né? Não, pelo amor de Deus, não vai ser assim. Mas, então, assim, eu vejo um pouco com tristeza, assim. Tem um lado meu, pessoal, assim, né? Eu falo, ainda bem que eu tenho essa porta aberta com o negócio da docência, né? A docência aí me mantém trabalhando, né? Mas eu olho para alguns amigos que se dedicaram assim, por anos assim, ao tocar, né? Gente que não estava afim de trabalhar com aula, assim. E eu entendo, né? Cada um trabalha com o que está afim. Ainda mais se escolheu ser músico, trabalha com o que você está afim, né? Então eu tenho muitos amigos que se dedicaram ao tocar. E daí nesse momento é um momento muito difícil, né? Que o cara se reinventar aí. Então, sei lá, eu queria dizer assim, eu torço para que passe logo, mas eu acho meio vulgar também, falar, vai ficar tudo bem, né? Eu acho assim, eu acho que num cenário mais pessimista, acho que a gente vai voltar meio para aquela época que nem tinha lei seca lá nos Estados Unidos, né? Que eram realmente assim bares até meio clandestinos, inclusive pela situação econômica que nem você citou, né? Porque quem cai agora não vai ter grana tão cedo para se levantar, né? Então existe uma tendência à informalidade, né? Então o pessoal tocar em garagem, né? Abrir um bar improvisado, vamos comprar uns chopp ali, vender entrada, né? Eu vejo que num cenário mais sinistro, né? A gente pensa, dependendo do quanto isso vai durar, eu acho que a tendência é meio que ir para esse caminho, para tentar, como você disse aí, usando o teu termo, se reinventar, para não morrer na praia, né? Porque realmente é crítico, né? Aqui no Brasil tem artistas que estão lutando 20, 30 anos para ter uma carreira e agora simplesmente deram com a cara no muro. Sim. Não, essas iniciativas assim do som na garagem, do som na frente de casa, do som no não sei o quê, elas já existem, né? Elas sempre existiram e sempre foram bem-vindas, né? Ainda mais na nossa, né? Mais uma vez, no nosso nicho, né? Que carece de espaço, então tem algumas iniciativas assim, né? Do cara que junta 15, 20 amigos lá e contrata um grupo e fala, vem tocar aqui na minha casa, né? Esse tipo de coisa existe assim com uma certa frequência aqui em São Paulo, assim, né? Mas eu fico assim, eu tô vendo São Paulo fechado aí 80 dias, acho, uma coisa assim. Bicho, né, pro cara lá, o cara que tem o comércio dele, né, não sei o que, é desesperador, né? É um negócio assim, e algumas pessoas já estão deslumbrando, agora a gente vai abrir, agora a gente vai tentar retomar. Outras pessoas não sabem quando isso pode acontecer, estão esperando aí, né, ao léu. Ao mesmo tempo, muitas das pessoas que trabalham aí na nossa área, aí, né, que trabalham com esse tipo de música, aí, né, os comerciantes dessa área, aí, né, é uma coisa meio vender o almoço para comprar a janta, né? O capital de giro é meio questionável, né? Ninguém tem um capital de giro, né, para se manter aí. Mas, putz,
sei lá, a gente vai aprender muita coisa, né? A gente está aprendendo muita coisa e isso aí é o que talvez sobe de bom disso aí, né? Mas eu fico assustado, assim, porque por exemplo, na minha vida, né, música, eu fui estudar música novinho, fui lá ter aquele negócio de iniciação musical, toca flauta, toca piano, toca sei lá o quê, tambor, né? Então isso entra na vida de uma criança, né? E daí talvez esse cara vire músico, seguinte. Mas eu acho que em 100% dos casos isso aí é o tal do... entra na vida de todo mundo como supérfluo, né? Tipo, o pai precisa de um teto, precisa de comida, precisa de não sei o quê, de estudo, né? Precisa matricular os filhos, ou seja na escola pública, ou seja na escola privada. Então você vai preenchendo todas aquelas lacunazinhas, né? Vai fazer esporte, meu filho, não sei o quê. E daí lá a música chega lá no... precisa aprender inglês, precisa aprender chinês, sei lá, né? Mas a arte é tratada como, eu não vou dizer supérfluo, mas como secundário nessa lista, e a gente até entende, né, num país de terceiro mundo, que é lógico, né, na frente vem teto, vem comida, vem educação, né, sem menosprezar a nossa função de artista. Tá? Então, eu fico meio assustado com isso, né, que a gente vai massacrando, né, nosso meio, assim, ele vai ficando muito pequeno, né. A minha geração, bicho, quer ver? Vou falar um negócio, uma observação minha, tô viajando, tô falando muito, né, vou parar e falar um pouco. A minha geração, né, os caras que têm entre 40 e 50 anos, né, todo mundo tinha banda, todo mundo que era moleque tinha banda. Daí hoje eu fico aqui assistindo canal de notícias na internet, ou sei lá onde. Daí, né, estamos aqui com o juiz fulano de tal na linha, ou com, né, o jurista fulano de tal, ou com o engenheiro fulano de tal, para falar da ponte que caiu, ou com o cara da... Né, esses caras têm minha idade, mais ou menos. Daí pinta o cara lá na casa dele, né, o computadorzinho lá. O que tem atrás do cara? Uma guitarra pendurada. Direto eu vejo essa cena. Estamos aqui com o cara da área de saúde e tal, muito obrigado por nos receber, tal, tá o cara na casa dele, os livros e tal, um casezinho do lado de violão, assim. Pior que eu concordo, porque eu reparei nisso aí também, esses dias eu estava vendo exatamente isso, é uma verdade isso aí. Entendeu? É uma geração que tocou, que tocava, que tinha sua bandinha, daí hoje esses caras, tira lá o violão, toca os Beatles, toca lá o que eles quiserem, sei lá. E eu acho que isso... Escola de música, bicho. Quem é o louco que vai abrir uma escola de música hoje? Em São Paulo, pelo menos. Entende? Não dá, a turma não quer saber estudar música, né? Tem que ser meio um ideal, ou ter alguma coisa por trás, uma jogada comercial, não sei. Mas então é isso que eu sinto, né? Que a gente vai sendo massacrado, né? Ministério da Cultura. Você sabe que eu estava, na época que o Collor pegou a poupança de todo mundo, confiscou a poupança, eu estava fazendo aula de violão na academia de um amigo, e ele tinha, na época, era uma academia pequena, ele tinha em torno de 100 alunos, e de um mês para o outro, ele ficou com 4, eu era um dos 4 que permaneceu, né? E justamente, eu acho que tem muito dessa ótica, né, da música ser o supérfluo. Sim. Né? Então, vamos ver o que nós vamos cortar de despesa. A escola de música das crianças, corta. É o primeiro. Né? Mas ao mesmo tempo, eu acho assim, essencial nesse momento, pelo menos é uma visão que eu tenho. Claro que a gente ficou aqui, falou de um momento de desesperança, né? Sim. Num panorama meio tétrico, aí que a gente realmente está numa coisa que, como você disse, a gente não sabe para onde vai. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a arte tende a ser, pelo menos nesse momento, como um vento de cura, né? Se não uma cura física, pelo menos uma cura espiritual. Porque, como você falou, de repente, para eu ficar em casa e ficar louco, não precisa muito.
Exato. Então acho que vai sobrar, pelo menos eu acredito, para a arte preencher esse espaço, né? Então eu pelo menos eu vejo com uma luz no fim do túnel que de repente pode ser que saia algo de bom assim para os artistas, né? Quero acreditar nisso. Sim, sim. Uma coisa que me impressionou, começou a quarentena, né? Final de março, né? E daí começou a rolar aqui, né, o tal do Instagram, né, eu acompanhando meus amigos, e começou a rolar essas gravações, como é que fala? Remotas, não sei, à distância, né? Então, vamos gravar tal tema, a gente cria uma estrutura, cada um grava na sua casa, depois edita, né? E começou a pintar um outro amigo fazendo, eu aqui tocando à distância com meus amigos em trio, tocando tal música. E pô, super legal, mas eu na minha cabeça eu falei, quanto tempo isso vai durar, né? Acabou de começar a quarentena, a gente está inventando essa brincadeira, né? Esse negócio, essa forma de poder interagir, não sei o quê. E o que me chocou é que a galera tá fazendo até agora. A gente tá 90 dias de quarentena, e a galera tem uns amigos que fazem o tempo inteiro, assim, mandei uma gravação aqui pro fulano de tal, ele completou, não sei o quê. Então, assim, a turma que tá com mais... Eu tô com pouca disponibilidade de tempo, como eu disse, né? Negócio né, da casa. Mas a turma que tá mais tranquila, eu vejo que eles estão produzindo pra caramba. Assim, isso não impediu eles de produzir, sabe? Seja a composição, os caras compondo à distância, depois cada um grava a sua linha, edita e põe junto, ou a galera tocando os temas, ou a turma... eu vi o Thiago Alves e o Paulinho Vicente, né, super baixista, super batera, fizeram uma espécie de um play-along, né, do Rhythm and Chains. Falou, quem quiser, né, gravar aí, mandar pra gente e tal, assim. Então eu acho essas coisas super legais, assim, e eu tô impressionado que a galera não se deixou abater, sabe? Continuam fazendo, assim. Eu acho que isso vai virar eu pelo menos, eu adoro tecnologia, eu sou meio geek nessa área, assim, e eu vejo que está forçando uma mudança, né, de parâmetro, uma mudança de paradigma aí, e de repente eu vejo assim, os DVDs, que também hoje viraram carne de vaca, ninguém vai na loja mais comprar CD, né? Eu acho que de repente ele é uma nova mídia que está se firmando aí, até por isso que você falou do pessoal que não desistiu. E acho que de repente vai abrir uma outra frente aí para o pessoal apresentar o trabalho. E eu vejo isso com os bons olhos, porque a gente está vendo artistas pequenos começarem a se sobressair. Porque até a estrutura do DVD, você tinha, tem que ter equipe, tem que ter equipamento pra caralho, tem que ter um monte de coisa. E hoje não, você faz aí que nem se falou, você cria a tua estrutura pequena para você, para te atender, e consegue interagir com outros músicos, né? E acho que isso, nesse sentido, vai meio que diminuir essa desigualdade que tem entre o grande artista e o pequeno artista, né? Tá. Pode ser. É uma forma de... Agora, a gente sente saudade de tocar junto. Eu ia falar isso, cara. E talvez, quando você falou do Projeto Unknown, né? Que você, eu sinto falta dos caras e tal. Semana passada tem uma galera que eu toco aqui sempre também, que a gente tem gravado. Aquela galera que eu te falei lá, os meninos lá. E, porra, a gente gravou um trampo novo, que hoje você grava tudo e põe na internet, né? Tá muito difícil financeiramente custear prensagens e coisas. Então a gente faz, né, do jeito que dá, né? Pra ter registrado. E daí a gente não conseguiu tocar, cara. A gente gravou em janeiro e tipo, março, quarentena, a gente produziu os negócios, então daí a gente fez uma conferência, assim, entre o quarteto, assim, pra trocar ideia e falar, galera, saudade. Porque assim, aqui não tá igual São Paulo, né? Mas a gente não pode ter evento, né? A gente não pode se reunir e tocar, a gente não pode... Isso é difícil. Daí um tem a esposa que tem asma, outro tem a mãe que é idosa, e sabe, fica aquele... Então tá cada um assim,
Então, e isso pega muito, cara, e a gente tem os projetos das Jam Sessions aqui, que tava rolando todo mês, sabe? Você até, né, participou, o Anderson sempre tá participando, o Ryan nunca vai, mas um dia ele vai. Mas daí a gente parou tudo, cara, porque não dá, e nossa, como isso faz falta, cara, você chegar no lugar, ver os amigos, tomar um negócio junto, trocar aquela ideia, sabe? Não dá, cara. Eu acho que o que mais, assim, pra gente que é músico, né, que tá tocando, que gosta disso, né, o que mais acho que faz falta é isso. Mas eu concordo com o que vocês estavam falando, do lance de talvez daqui pra frente a gente começa a ter mídias novas ou maneiras de produzir arte de um jeito diferente. A gente fez um podcast um tempo atrás com o pessoal daqui da cidade de produção cultural, a Débora, né? Aquela galera lá, então eles têm uma empresa de produção cultural. Talvez uma das coisas que consiga, vamos dizer assim, dar uma sustentabilidade até no mercado, vamos dizer assim, é foda falar mercado, mas porque é o mercado, né? De arte, vamos dizer assim, são essas produções de editais e coisas assim. Tá rolando muito edital para lives aqui, sabe? Muito edital para vídeos, não sei, pela internet. Então, você sabe? Então, isso é interessante. Talvez vão surgindo coisas, nichos assim, vamos dizer, dentro da arte, mas maneiras de você fazer arte de um jeito diferente. Esses dias eu vi uma artista plástica daqui da cidade, ela faz colagens. E daí ela fez vários painéis assim, tipo, ela fazendo as colagens e publicou, sabe? Então uma maneira, daí você vai assistir, é tipo um videozinho do passo a passo, aí sai o produto final. Então são maneiras de você produzir. Talvez o lance da música, né, que você estava falando, um grava um negocinho, o Djalma gravou um negócio lá, manda lá pro Anderson, o Anderson grava ali, manda pro Ryan, o Ryan manda pra mim, e fica, produzimos um negócio. Talvez surjam coisas interessantes, vamos dizer assim, né? Não, com certeza. Né? Com certeza. Não é o melhor momento para, assim, tudo leva para um pessimismo, obviamente, né? Como a gente estava falando, eu não sou tão otimista assim, mas eu gostaria de pensar que a gente vai sair dessa, não sei quando, mas de um jeito, tipo assim, grandioso, sabe? Vai crescer. Não, aquele papo, a gente vai sair maior com certeza, né? A gente vai sair maior em muitos aspectos. Falando nisso que você disse da sustentabilidade, eu acho que uma coisa que o mercado brasileiro está começando a mudar, eu vejo que eu tenho eu tenho um outro métier aqui, que é a parte de astrologia, cabala, tal, que eu faço meus cursos pelo Brasil e online também, e eu tenho visto nas lives o pessoal fazer muita doação, sabe? Quando tem o canal, o pessoal gosta da entrevista, e isso é uma coisa que o brasileiro não estava habituado. Inclusive eu vou deixar um pedido até para os fãs que ouvem aí o nosso podcast e outros, que é uma forma de você motivar o artista, né? Porque, como a gente está falando, várias portas estão fechando, e como está abrindo novos meios, eu acho que a gente não pode também criar o hábito de só fazer live na base do grátis, assim, né, como músico, como qualquer artista, porque é um trabalho, né? As pessoas têm dificuldade em entender isso, porque elas ouvem música para se divertir. Sim. Né? Então, sempre é uma piada, mas acontece, a gente sabe, né? Eu toco guitarra, né? Mas o que você faz para e trabalho? O que você faz? Não, meu trabalho é tocar guitarra, né? Sim. Né? É uma brincadeira, mas que faz. E o pessoal tem que realmente tirar o escorpião do bolso e dizer, cara, eu tô gostando do trabalho que o Djalma tá fazendo na live, então eu vou contribuir com ele. Então esses Patreon, vaquinha e todos esses outros meios também vão ser uma forma de captação de recursos. E é importante que o público, aí aqui eu falo justamente para o público, né, porque a gente somos quem precisa disso, né, somos as pessoas que dependem disso, então tem como contribuir com isso fazendo uma homenagem para o seu artista. Às vezes você não pode contribuir com muito,
Mas quando você vai no bar, você participa ali com o cover, né? Então você poderia também incentivar o seu artista, putz, eu curto o trabalho, né, do Marcelo, do Rayan, então eu vou contribuir com um valor X aqui, contribuir com a causa, né? As pessoas têm que ter essa consciência que a arte não vive do vento. Sim, né? E que não é porque você está fazendo uma live, eu vou lá fazer live todo dia porque é legal. Não, é o seu trabalho, é a sua expressão, né? É a sua produção e isso precisa ser remunerado de alguma forma. Então as pessoas têm que... Não podemos esperar que seja apenas o governo nesse contexto, né? Senão a gente, né? O governo já está quebrando no mundo inteiro, não só aqui, né? Senão nós vamos morrer de fome eternamente, né? Não, concordo 100%. Eu tenho um pouco de dificuldade com esse negócio da live, sabia? Nessa quarentena inteira eu participei de uma live de um guitarrista aqui de São Paulo que me chamou bem no começo, assim, eu fiz. Foi bacana, é um cara que é amigo, assim, ele tem um carinho muito grande comigo, assim, eu falei, legal, né, fiz. E logo na sequência, eu tava quieto, eu fiz essa live, algumas pessoas viram, pipocaram os 3 convites, assim, né, e daí eu falei, não vou, bicho, não vou. Alguns fatores, né, que eu não gosto muito desse negócio. Eu já me acho nas redes um pavão, sabe? Eu fico lá nas redes me exibindo para conseguir trabalho, né? Para conseguir vender meu curso, para conseguir aluno, para conseguir tocar, não sei o quê. Então eu já acho que eu faço um serviço de pavão que me incomoda um pouco, mas é a vida, né? Não uso minhas redes para me expressar politicamente, não uso a rede como algo meio marqueteiro, assim, né? Então eu já tô assim exibido, né? Daí vem esse negócio da live, eu falo, mas eu tô aí todo dia, bicho, né? E ninguém pediu essa live, sabe, uma coisa assim. Mas também tem esse aspecto assim que nesses convites tiveram 2 instituições que fizeram esse convite. Instituições que eu não sou ligado, as casas eu não sou ligado, não tenho alguma ligação. E daí eu fiquei assim, do outro lado do WhatsApp, querendo falar assim, mas não tem uma graninha? Porque não é pro seu canal no YouTube, não é pra sua instituição aí, não é tudo. O que eu tenho a ver com isso? E daí vem aquela famosa frase, mas vai te divulgar, né? E daí você fala, puta, eu não aceito isso de uma escola de música, por exemplo, né? Eu não vou me sentir bem com isso, né? E que é uma situação totalmente diferente da nossa, né? Quando o Marcelo fez o convite, eu falei, pô, meus amigos lá de Campo Mourão, pô, legal pra caralho, é outro... Mas em resumo, Anderson, também tem essa dificuldade com a live, eu ainda não sei direito. Mas é que eu acho que você tocou num ponto nevrálgico, até que ponto, e me perdoe a expressão, mas assim, até que ponto você também não está se prostituindo. Eu até comentei com o Rayan esses dias, né, sobre essa questão, né? Você tem o valor que você se dá, né? Então quando eu faço cursos fora, eu já tenho um mínimo, preciso de tantos alunos, tal, senão eu não saio de casa. Mas e se for... Cara, eu não saio porque eu deixo minha família, eu deixo minhas outras atividades, eu faço tai chi, faço um monte de outras coisas que queira ou não eu estou deixando de fazer para fazer isso. Então, por mais que eu goste de dar aula, é um trabalho. E eu entendo que como meu trabalho, eu me dediquei, eu faço há 40 anos isso, só aula de tarô, tem 30 anos que eu dou aula. Então... né, você sabe isso dentro da música. Então, infelizmente, não dá pra gente se prostituir por um prato de comida, né? Chega a ser antiético e até um pouco imoral também. É importante que o ouvinte entenda esta relação, que não é que você não goste de estar no teu público, não goste de presentear o público, mas existe a diferença que você é um profissional. E é essencial você se dar o valor, e como você disse. Então, de repente, o canal tem um financiamento, um patrocínio lá,
pô, Djalma, toca aí de graça, eu acho um pouco constrangedor isso, né? Sim, sim, então sim. a gente tem que entender que às vezes não é assim, o Djalma não fez isso porque ele é um recluso, o Djalma só toca por dinheiro. Não é esse entendimento. É um entendimento que é um trabalho que precisa ser ter a sua contraparte, né? E o negócio é bom quando é bom para todo mundo, porque senão você vai ficar tocando eternamente em quermesse, né? E esse negócio da... Putz, pelo amor de Deus, eu tenho um monte de amigo que faz live, eu não quero de forma alguma... É só a minha opinião e ela não vale mais. Como diria o Bob fala assim, quando o café custava R$2, ele falava, ó, a minha opinião e mais R$2 dá para comprar um café, né? Então é só a minha opinião, não é. Mas, ixi, eu até perdi o fio da meada, mas ixi, ia dar minha opinião e perdi, mas... não, é essa coisa, né, do trabalho, né? Obrigado. Se você está sendo pago para fazer isso, no caso aí a live ou alguma coisa do gênero, você encara isso como um trabalho. Você fala, puta, eu fui chamado para trocar uma ideia com tal pessoa lá, e daí eu vou tocar um pouco, e sei lá o que, eu vou só tocar, sei lá. Né? Fui contratado, fui chamado para fazer um trabalho. Né? Quando é um negócio assim, vem aqui fazer uma live, me soa assim, tá a fim de vir aqui se exibir um pouquinho? E daí eu respondo, não tô relax, bicho, né? É esse negócio do pavão, sabe? Que me incomoda um pouco, assim. Então, assim, se tem uma grana, não é exatamente pela grana, mas é que muda tudo. A pessoa tá te contratando, assim, pô, vem fazer aqui, vem fazer um negócio. Você fala, pô, vou com o maior prazer. Né? Não, claro, Não pela grana. Mas senão eu me sinto, pô, tô indo aí, camisa e vindo, aí, eu não tô afim, bicho. E é como o Marcelo citou também, né? A gente tem o grupo que tá sempre tocando junto, tal, e, né, vai fazer uma jam. Mas eu adoro, né? Eu também sinto saudade disso. Agora eu me mudei para uma casa, tem espaço aqui, então em breve vou convidar todo mundo para fazer uma jam aqui em casa. Quando você vier a Camorão, vai vir para cá também. E assim, mas é a minha relação com o pessoal, com os amigos. Sim. Como você disse, não é a minha relação pavão. Sim. Né? Sim. É outro papo. Cara, tá afim de tocar aqui em casa hoje? Traz as coisas aí, vamos tocar, vamos fazer um som. É uma coisa. Lógico. Né? Lógico. Pô, vamos fazer uma coisa pro meu canal? Aí já é outra conversa. Entendo. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que você também tá colocando, não é? É um pouco isso, assim. Mas é que é delicado, né? Por exemplo, eu tô aqui com vocês e quando o Marcelo fez o convite, eu nem pensei, né? Porque eu já conheço o Marcelo, né? Já sei de outras iniciativas dele, né? O canal do YouTube e tal, não sei o quê. Não sei, me soou de outra forma, eu falei, tô nessa. Então é delicado, né? Às vezes parece que você tá 2 pesos, 2 medidas. Mas aqui, assim, eu tô... O que o Marcelo falou, a gente vai bater um papo, e é isso que tá acontecendo. Né? Ele falou, vai ser um papo de boteco, eu trouxe minha cachaçinha e tal, não sei o quê. Né? Faltou cachaça pra galera. Né? Esse negócio da live, né? Vira um negócio meio... você vai mostrar alguma coisa, então, né? Vai acontecer alguma coisa aqui. Com esse nome ainda, em inglês, né? Tal. Live, né? E daí a minha sensação assim, não tenho nada pra mostrar, bicho. A gente não combinou nada, não contratou nada, não tenho nada pra mostrar também. Não sei, eu sou... Né, dá pra ver que minha opinião não é muito... Né, ainda muito firme nesse negócio. Mas, indo ao ponto, eu não sou o cara da exposição. Eu não sou. Então, pra mim, rola um pouco de esforço esse negócio das redes e precisar estar lá. E, putz, será que eu ganhei seguidores esse mês? Ou não ganhei, né? Será que o meu post deu clicadinha lá ou não deu, né? Então,
E é um esforço, então, que eu venho aprendendo a fazer. Melhorei bastante aí de uns 2 anos pra cá, né? Eu era bem distante e tal. E daí é isso, sabe? Eu acho que essa exposição também demais, assim. Os caras falam, pô, por que não tem foto da tua família no teu Instagram? Nada contra, mas é que eu... por exemplo, meu pai tem foto da família no Instagram, mas ele tem 300 seguidores, que são os amigos dele. Eu tenho gente que eu não conheço, né? Então eu falo, não, já tá bom, tem exposição demais. Tá certo. Queria fotografiar, né? Né? Ô, Djalma. Espero eu que você continue com os vídeos lá, cara, porque realmente tá bem legal. Não, Com certeza. Vou fazer. Esse. Caramba, Eu vi esse de hoje aí. Oh, no legal. Stories. Bem bom. Você coloca com 2 guitarras também, nossa, sensacional. Sim. É um jeito de se sentir produzindo, né? Um pouquinho, né? Mas... Aquela coisa que o Anderson, né, que a gente estava falando também, né? E de tentar se adaptar, eu falei, puta, eu vou tocar com quem? Vou tocar com quem? Né? Daí fiz um Tá duo certo. comigo mesmo, né? Massa. Ô, Djalma, acho que a gente vai encaminhando para um final aqui, cara, para uma reta. Beleza. Pra não ficar muito tarde aí pra todo mundo. Eu tô no trampo aqui ainda, tenho que ir pra casa. Na verdade, eu moro nos fundos da escola aqui, mas mesmo assim, eu tenho que ir embora. Aí. Mas, né? E acho que todo mundo também, você também tem o Ravi aí pra tá dando assistência, né? Cara, a gente queria, provavelmente todo mundo quer agradecer você aí por estar participando, cara, que nem, na verdade, a gente só te chamou porque vai dar view pra gente, tô brincando. Tá brincando. Acho que não. Não, tô brincando. Não, cara, a gente chamou, pô, você é um cara parceiro da gente aí há muito tempo, te conhece há muito tempo e eu acho que tem muita coisa pra estar falando, né, cara, muita experiência, muita coisa, da mesma forma como foi o Michel e outras pessoas que a gente quer estar convidando também pra trocar ideia. E ver como é que está sendo a experiência, porque da mesma forma que você trabalha com música, trabalha dando aula, a gente também. Então são experiências que a gente vai trocando figurinha, né, cara? Essa conversa de... A gente se conhece muito melhor no boteco do que na faculdade, vamos dizer assim. Né? O melhor da faculdade é o boteco. Tipo verdade, isso, né? Então eu acho que é muito, muito interessante isso, cara. E, pô, muito obrigado por ter aceitado o convite aí, cara. Como eu falei, você é um cara que na minha vida fez muita diferença e faz muita diferença, cara, assim. Falo sempre isso pra você sabe disso. Mas você, o Michel, os caras, pô, que até hoje me influenciam demais, assim, cara. E, pô, fico muito feliz de estar participando aqui. A minha namorada tira muito sarro de mim quando eu falei que ia gravar. Pô, a gente vai gravar um podcast com o Djalma hoje. Dela, eu Djalma. Ela já tira um sarro já, Bruno. Mas eu lembro ela brincando pra caramba. Sim. Bicho. Mas sim, eu que agradeço, viu, bicho? Agradeço mesmo, assim, Putz, bicho, a gente toca a vida, né? A gente fica vivendo assim um dia após o outro, né? Já era assim, agora ainda mais, né? Porque não dá pra pensar muito pra frente, né? E daí quando para pra bater um papo, assim, e daí você expressa um negócio como esse, pô, aquele evento em Ourinhos foi super legal, mudou coisa pra mim. Sim. Ou daí você me lembra, pô, conta a história do Falcão e tal, né? Então é bom, é gostoso, assim, porque são coisas, né, que realmente fizeram parte da minha vida e da minha história, né? Em algum momento eu citei isso, você lembrou. Se eu citei, é uma história que eu curto, né? Então relembrar essas coisas aí é divertido, assim. Às vezes você tá na pressão do dia a dia e você nem lembra de coisas, tipo... Pô, toquei com a Leia alguns anos atrás, foi super legal, toquei com o Neto do Bocado. Saudade da Soundscape. A Soundscape sozinha já é uma aglomeração, né? 7 caras, tem ferrado, né? Vamos imunizar todo mundo. Tem que tocar todo mundo de longe, né? Botar Mas então lembrar essas histórias, assim, é bom assim, né? Pô, que faz a gente, pô, não é que você já fez umas coisas bacaninhas, né? Pô, já rodamos, estamos rodados já. Pô, e influenciou muita gente, né, cara? Pô, me influenciou pra caramba. Provavelmente eu devo ter contado as histórias que eu vivi, das tuas coisas aí, e tenho vivido pra aluno, pra amigo, devo ter influenciado também.
essa troca eu acho legal, é uma energia legal, cara, assim. Nesse momento, assim, na vida faz falta, né? Mas nesse momento faz mais falta porque a gente não pode se encontrar, né? Com todo mundo, né? Assim, então isso, os amigos mesmo daqui, né? Pô, o Anderson faz uma cara. Eu encontrei a esposa dele no mercado esses dias. A gente até queria combinar de fazer alguma coisa, ela falou, acho que é melhor a gente esperar um pouco aí e tal, né? Mas o Ryan a gente se vê, a gente se fala muito por aqui, mas assim, se encontrar, trocar uma ideia, sabe? Pessoalmente, tá demorando, cara, então isso faz falta, né? Então esse papo assim é legal, cara. Pô, festival, né? Festival esse ano provavelmente não vai rolar aqui em Campo Mourão, então era uma coisa que a gente já estava contando, acabou o festival no passado, pô, ano que vem os caras podiam vir de novo, pô, tá muito legal, tocar junto, conversar e tal. E aquele almoço que a gente estava junto lá também, lá na APP, né, se eu não me engano, muito legal, cara. Então essas coisas fazem falta, né, cara? Então isso que eu acho que é legal da gente ter esse papo, né? Que bom que você aceitou. Pô, man, eu agradeço aí, Pra mim foi um momento bom pra caramba aí, me diverti pra caramba. Né? Me diverti muito, eu agradeço mesmo aí por todos vocês aí. Pô, vocês querem falar alguma coisa, gente? Pera aí, pra finalizar, deixa eu dar uma testemunho rapidinho aqui também. Olha! Então, pra mim aconteceu uma coisa semelhante com o Marcelo também, acho que foi no Festival de Ourinhos de 2012, 2011, não sei também, mas aconteceu uma coisa bem parecida, que eu também nunca tinha visto alguém tocando jazz ao vivo assim, né, tipo, eu cheguei lá e vi o Djalma tocando e eu falei, caralho, mano. Aí. Mas não tem jeito, né, o rock tá na minha veia e é difícil de tirar o negócio, mas com certeza foi, cara, se um dia eu enveredar pro jazz de vez, o Djalma é o primeiro cara que eu vou copiar até cansar. Eu tirar os caras e baixar os vídeos e... Não, tamo junto. O que você precisar é só chamar aí, né? Tamo aí na luta, né? Então, realmente, prazer estar aqui gravando com ele. Man, obrigado, Ryan. Obrigado mesmo, show. E eu vou secar as lágrimas aqui, depois do depoimento dos dois, mas viu, Djalma, eu sou obrigado a confirmar tudo que o Marcelo falou, sabe? Realmente você é uma referência, não só no jazz, assim, mas principalmente essa influência que você teve no Marcelo. Ele realmente, você e o Michel são pessoas que estão na veia dele, no sangue dele, né? Com boas influências. Inclusive, ano passado eu participei da tua oficina. Ainda estou estudando todo aquele material que você passou, né, eternamente, né? E realmente, assim, eu acho que é essencial, sabe, a gente trazer para essa conversa pessoas que tenham assuntos relevantes, né? E aqui já, para não dizer que eu sou o terceiro a ser influenciado, para não ficar clichê, mas a gente realmente só pode, assim, agradecer a tua boa vontade, a participação, né? E a gente tem o entendimento que essa questão de soma, né? Eu acho que é o que veio aí. Então, pra gente te chamar você é quase uma homenagem. Né? Isso. De alguém que a gente conhece o trabalho, que a gente curte o trabalho, curte a técnica. Isso que o Ryan falou agora o Marcelo é suspeito, o Marcelo não dá para aceitar, né? Porque o Marcelo, qualquer coisa que você fizer, ele vai achar sempre excelente, né? Então, assim, e o Ryan, isso que ele falou, né, de ver e dizer, pô, preciso copiar isso, também é uma coisa que quando eu participei da oficina eu também percebi o teu domínio da técnica, da linguagem. É fantástico isso, sabe? E eu não me canso de dizer que no Brasil a gente tem pessoas com técnica fabulosa, pessoas que não devem nada ao mercado internacional, né? E eu faço votos para que esses artistas tenham o sucesso merecido, né? Pelo árduo trabalho que vocês têm realizado, sabe? Então você está trazendo atrás de você, você não é mais o Djalma. Você é uma pessoa que está levando um caminhão de gente atrás de você.
Pô, né? eu fico Então, honrado. não, isso é uma coisa que eu acho que vale ser dita, acho que o Marcelo concorda, o Ryan também, Sim. né? E é o divisor de águas para muita gente. E é muito bom, é uma honra realmente a gente poder fazer esse trabalho contigo e tá aí nessa. Né? E o legal é Essa que live. você, tanto você quanto o Michel foram caras que sempre deram aula em festivais, né? Então, e o festival é mega importante para uma galera, né? Assim, então, Sim, eu vejo, que nem eu te falei, né? Lá no festival que, pô, eu fui vendo outras coisas, né? Assim, que talvez eu não veria, não chegaria a ver, por exemplo, estando em casa ou na minha cidade, né? Então, ok. lá, tipo, isso foi muito legal, cara, assim. É. Pô, só para mim fechar aqui, a gente vai deixar teu contato depois no linkzinho lá, tudo certinho, tá? Daí a galera que quiser entrar em contato contigo já tá lá, a gente manda link para você. Provavelmente na semana que vem já tá no ar o episódio. Espero que você goste. Link, né? Vou mandar, depois. Legal, Sim. legal. Aí eu quero, só para mim fechar aqui a minha fala, eu falo pra caramba também, fico um pouquinho quieto e falo um monte. Eu queria falar duas coisas, ó. A Bruna, a minha namorada, você lembra dela, né, japonesinha lá? Sim. Ano passado, no show do Projeto Unknown, ela falou... Ela gosta de rock, ela é da mesma vibe do Ryan, ela do Dream Theater, dos Iron Maiden. Eu gosto também, mas eu fui pro outro lado, assim, um pouco. É tudo música, na verdade. Sim. Mas ela falou assim, pô, esses caras aí é foda, meu, os caras tão... Ela saiu abismada do show, cara, ela saiu falando um monte pra mim. De vez em quando o CD que você me deu lá, eu boto pra ouvir, assim. E ela, pô, esse disco é legal, né, não sei o quê. E ela curtiu mesmo, cara. Eu falei, ó, que legal, cara, que massa, assim. E a outra coisa, cara, que eu tirei o começo do Adam Rogers lá, Heavy Metal Miss Jones, cara. Pô, bicho. Eu vou te mandar depois, cara. Você me ensina, então. Que é de... Não, louco, que isso. Não, eu tirei algumas frases, cara. Eu vou escrever e vou mandar pra você. Que legal, mano. Só pra falar assim, ó, Djalma, consegui seguir a sua lição, cara. Aê, bicho. Eu vou fazer. Mas só o comecinho, cara. Porque o resto, puta merda. Depois eu mando o link pra você. Aula, né? Cada linha que você tira. Se você tirar 5 frases daquilo lá, você fica o resto da vida estudando. Porra, puta merda, aquele cara é sensacional. Mano. Eu vi um cara falando um negócio bonito sobre transcrição. Ele falou assim: a importância de transcrever, melhora a percepção, melhora isso, melhora a linguagem, vocabulário, técnica. E daí ele terminou assim: e aproxima você da música que você ama. Sim. É isso mesmo, cara. Como diria o Jairão, né? Eu quero que a música nunca me abandone. Né? Exato. Isso é demais. Ter tido contato com ele, tô feliz. A gente se encontra aí nas redes sociais, pelo menos manda um abraço assim, toda hora. E aí, Jairão, beleza, puta que legal. Ele é do coração total também. Massa. Legal, man. Pô, obrigado, super agradecido mesmo. Anderson, Ryan, Marcelo, obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Isso aí, gente. Bom, foi divertido. Bom, um grande abraço para todo mundo aí, então. Mandar um abraço especial pro Jairão aí, ó. Ele vai ouvir. Provavelmente ele vai ouvir. Ou não, né? Não sei se o Jairão é dessa tecnologia, né? Ele tá, bicho. Ele tá em todo lugar aí. O Jairão tá atualizado. Mas é isso aí. Gente, obrigado. Valeuzão mesmo. Obrigado, Djalma. Valeu, Anderson, Ryan. Espero poder encontrar todo mundo, tomar uma caipirinha ou uma cerveja, quem sabe. Muito breve. Pinga, né? Já agora tá na pinga, né? O que vier, bicho, eu traço. Eu sou, né? Tá certo. Gente, um abraço aí. Vou fechar aqui. Maravilha, bicho. Obrigado aí. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Abraço. Até.